Imprimir o papel de parede não é o nosso negócio. O nosso negócio é tecnologia. Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui quem fala é Tânia Galuzzi, comigo neste mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui com todos vocês. Gente, será que vocês são como esta dupla dinâmica aqui, que está sempre com o radar ligado para tudo que esteja relacionado à impressão? Eu estou sempre atrás de boas pautas, buscando conexões entre o nosso cotidiano e a impressão. E o Hamilton vê impressão até nos momentos de lazer, né, Hamilton? Isso é verdade. Fui ver uma exposição de um amigo nosso, Alex Fleming, né, que acabou virando um episódio, que é o episódio 15 da temporada 12, né, na conversa com ele sobre impressão na arte. Hamilton, nós vamos chegar na temporada 12, sim, mas por enquanto nós estamos na 3. Foi na temporada 2, gente, um episódio muito legal sobre impressão e arte, que nasceu da visita do Hamilton ao amigo Alex Fleming, não é? É que eu já estou pensando longe. Viu? Certíssimo, certíssimo. E, mais uma vez, aqui a nossa pauta é inspirada pela arte, certo? É certo. Está tendo a exposição Van Gogh aqui em São Paulo, né, no Shopping Morumbi, que é uma exposição imersiva, né, muito audiovisual. Eu fui logo no começo, fui visitar para ver como é que era, etc. E eu parecia meio doido lá dentro, porque logo que eu entrei, eu já vi painéis, backlights, eu vi painéis impressos, cortinas transparentes impressas, pela qual passei 2 ou 3 vezes para ver os girassóis impressos, como é que tinha sido impresso aqui, adesivos nas paredes, lonas que servem para as projeções, ou seja, enquanto está todo mundo lá admirando, eu estava admirando todo o material impresso. O pessoal não deve ter atendido nada, não é? O pessoal, o que é isso, esse cara aí passando a mão nas coisas? Fui procurar quem era o responsável, é o Phil Menezes, que trouxe essa exposição para o Brasil, montou tudo, conversei com ele, até por sua sugestão, né? Ele falou, nossa, acontece também, tudo que está vendo aqui está impresso, os quadros do Van Gogh, ele falou, é uma quantidade imensa. Falando depois, explorando o que fizeram, tem 3.200 metros quadrados de impressão em vários substratos, em vários materiais. Quer dizer, extrapola a arte, a gente olha a impressão. É isso aí. Aí a gente conversando sobre a exposição, a gente pensou em fazer um episódio sobre a impressão na decoração. Mercado que só cresce, especialmente em função da possibilidade da personalização e da impressão sobre qualquer tipo de superfície. Pois é, e reforçando essa nossa sintonia, na semana anterior a essa gravação, o Estadão publicou matéria de página inteira sobre a personalização de papel de parede, olha só. Eles usaram como gancho o renascimento dos padrões florais na decoração, mas falam da customização do produto graças a, abre aspas, revolução digital. Hamilton, eu acho que eles ouviram a nossa conversa sobre o Tebaldi, hein? Tem espião aí. Então, gente, neste episódio vocês vão ouvir uma história de superação, a trajetória de alguém que viu sua empresa afundar e conseguiu encontrar a resposta dentro dela, ou dele, não sei, vocês vão ver. A guinada deu tão certo que hoje o novo negócio é reconhecido pelo maior fornecedor em seu segmento no mundo. Eu estou falando do Jonathan Tebaldi, empresário de 37 anos, que já foi designer, publicitário, vendedor, gráfico e há 5 anos fundou a Criativando Wallpaper. Natural da cidade de Nova Bassano, no Rio Grande do Sul, o Tebaldi desenvolveu uma plataforma que conecta arquitetos, designers, lojistas e consumidor final, todos interessados na produção de papel de parede, personalizado ou não. A Criativando é um fantástico exemplo da construção de um modelo de negócio que vai além da impressão. Quer dizer, todo o foco dele é o mercado dele, que é o mercado de decoração e de arquitetos especialmente. Ele criou todo um conjunto de serviços para isso, onde entra a impressão também.
É aquilo muito que a gente fala, além da impressão, serviços além da impressão. Já foi case mundial da HP mais de uma vez, publicada mundialmente, e vale a pena ouvi-lo porque a experiência é fantástica nessa transformação do negócio. É isso aí, gente. Segura aí que a história é muito boa. Mas antes, o nosso momento aqui é afago no coração. Primeiro eu quero agradecer aos ouvintes que nos encontraram na Expo Print, feira que aconteceu no começo de abril. Velhos conhecidos que logo que nos encontravam falavam do Ondas e alguns que tivemos o prazer de conhecer na feira, como o Omar Becker da Grafidil de Dois Irmãos no Rio Grande do Sul, Gráfica Grafidil. O Omar me contou que compartilha os episódios com a equipe de vendas, recomendando que ouçam para se atualizarem e terem mais argumentos no contato com os clientes. Gente, apaixonada já ou agora? Omar, beijão, obrigada pela audiência. Quero mandar um chamego também para o João Leodônio, consultor aqui de São Paulo, que nos mandou um áudio incrível elogiando o nosso trabalho. Leodônio, muito, muito obrigado pelo seu feedback. Grande beijo. Bom, o Leodônio não só tem uma bela empresa, principalmente de sublimação, né, como também participa do Boas Impressões, de Tuco Pires e Paulo Odair. Grande abraço, Leodônio. Vai aqui também um beijo para o Luciano Mendes, da Universidade Federal de Minas Gerais. Valeu, gente boa. Aproveitem para favoritar e seguir o Ondas lá no Spotify e nas outras plataformas. Seguir e ativar o sininho no YouTube. E estamos no Instagram, no LinkedIn e no Facebook. Sugestões, críticas pelo e-mail ondasimpressaspodcast@gmail.com. E tem também nosso site ondasimpressas.com.br. Falem com a gente, estamos aqui para discutir os assuntos que interessam a você. Agora a mensagem do nosso patrocinador e logo em seguida o nosso papo com o Tebaldi da Criativando. Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de 4 décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Oi, Tebaldi, que bom que você aceitou o convite para participar do Ondas. Olá, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês, é uma iniciativa maravilhosa esse podcast, não tenho dúvida nenhuma que é de grande valor aí para todo o segmento de impressão aí. Prazer ter aqui conosco, Tebaldi. Tebaldi, para começar a conversa, eu vou pedir para você contar um pouco da tua história no universo da impressão para quem está nos ouvindo. Você comentou com a gente que você já militava na área de impressão antes da Criativando, né? Fala um pouco dessa tua trajetória e como é que surgiu a ideia da Criativando. Contar toda a história desde o início, a gente vai precisar aí de um seriado no Netflix com algumas 6 sessões, vai ter uma série aí, né? Mas... Então vamos resumir, por favor. Mas basicamente, né, a minha história com a impressão começa com... Eu tinha, acho que eram uns 12 anos de idade, e naquela época a minha mãe conhecia um cara que era um amigo dela, enfim, do meu pai, que ele tinha uma escola de informática, né? E então eu era o office boy da escola de informática. Naquela época a gente falava de computador 386, quando saiu o 486, meu Deus do céu, era a Ferrari, né? E ele trabalhava já com isso, ele trabalhava naquela época com PageMaker, com Corel, né? E eu comecei a ter o contato com impressão naquela época. Então eu comecei a trabalhar com Corel, entre um envelope de banco e outro, eu acabava entrando nas aulas e comecei a pegar gosto por isso, né? Então eu comecei a fazer cartão de visita e essas coisas lá naquela época, ainda com uma impressora HP colorida de um cartucho só, que era uma Deskinjet 600. Que trocava o cartucho, me lembro disso até hoje. E de lá para cá eu sempre fui um designer autodidata, né?
Então eu sempre gostei de design, sempre trabalhava com design, sempre fui aquele curioso, né? Comprava aqueles CD-ROMs, daí vinha o print artistic, os clip arts, aquela coisa toda que tinha antigamente. Mas eu nunca fui para a área gráfica, né? Eu sempre fui da área. A minha mãe tinha uma rede de farmácias e eu sempre quis trabalhar com alguma coisa fora da farmácia, né? Então eu fui estudar psicologia, olha só. Que volta! Só que no meio da psicologia, da faculdade, à noite eu fazia faculdade e durante o dia eu trabalhava numa lan house. E nessa lan house o que eu fazia? Cartão de visita, design, esse tipo de coisa para a cidade onde é que eu fazia faculdade, né? E de lá para cá chegou o momento que eu disse, cara, eu não vou mais estudar psicologia, fiz 2 anos de psicologia, encerrei a faculdade, né? E fui de fato estudar designer gráfico. E nesse meio estudar design gráfico, e eu decidi que eu queria ter uma agência, que eu queria, aquilo que eu fazia como hobby, era, naquela época a gente nem falava o que tem hoje de agência digital, de marketing digital, a gente falava só de agências de publicidade, né? E eu disse, pô, eu vou criar uma agência de publicidade com um modelo diferenciado, enfim. E bem, naquela época, teve um concurso da Nokia, que a Nokia tinha se juntado com a Intel, e eles criaram um sistema operacional que se chamava Meagle, o que hoje todo mundo conhece como Android, mas antigamente ele se chamava Meagle, né? E aí a Nokia fez uma competição para ver quem que desenharia o layout que seria utilizado pelo sistema. E eu tive a graça de fazer o protótipo, meu protótipo foi aceito, foi o escolhido. Fui para a Irlanda com tudo pago para o lançamento desse software lá na Irlanda, né, com o meu design, fui apresentado lá, enfim. E eu vi que na Irlanda já tinha um movimento de marketing digital. No Brasil, o Facebook nem existia ainda, ele estava começando aqui. Que ano isso? Que ano que você foi para a Irlanda? Foi em 2010, se não me falha a memória, 2010 ou 2011. Eu fiquei 30 dias na Irlanda a trabalho da Nokia, né? É curioso falar, mas esse evento da Nokia foi um dos eventos que ajudou a quebrar a Nokia, né? Então, Cara, prazer, Tebaldi, um dos caras que ajudou a quebrar a Nokia. Você era tão caro assim também. Olha, eu vou te falar que para mim eu não ganhei nada, só ganhei a viagem e o hotel. Mas eles levaram gente do mundo inteiro para fazer, influenciadores do mundo inteiro. Tanto que o evento era num estádio, no Aviva Stadium. Então tu imagina, sei lá, naquela época levar uma galera do mundo inteiro, era apostar muito no software deles, né? Infelizmente foi o time errado, né? Não foi aquilo que deu certo e eles acabaram quebrando. Só que quando eu estava lá, eu vi esse movimento do marketing digital. E a gente aqui no Brasil, a gente só falava de Orkut. Tanto que até a minha conta do Facebook eu criei lá na Irlanda. Quando eu voltei para cá, eu vi que existia um mundo novo. E eu comecei a investir nesse mundo novo. Criei uma agência que se chamava Actus, né? Só que o marketing digital não funcionava. E, pô, eu sou de uma cidade de 9 mil habitantes. Aqui não é sendo preconceituoso, longe de mim disso, adoro a minha cidade, levo ela no peito até hoje, mas as coisas aqui demoram 1 ano, 2 anos mais para acontecer do que, por exemplo, acontecer em São Paulo. Então aconteceu que a agência quebrou. A agência não tinha cliente e tal. Só que no meio desse quebrar a agência, eu sempre trabalhei com criatividade, fazendo cartão, fazendo folder, fazendo pasta, enfim, fazendo material gráfico. E eu terceirizava com as gráficas da região. E quando a minha agência quebrou, uma das gráficas chegou e disse, pô, vem trabalhar comigo. Vamos montar uma agência que nem tu tem aí fora, vamos montar aqui dentro e a gente começa a trabalhar. E aí eu fui para essa gráfica. E aí foi o meu primeiro, de fato, contato com impressoras, assim, né? Então, antes eu só trabalhava à distância, digamos assim, e nessa gráfica eu comecei a trabalhar dentro da gráfica. Então, eu implantei um setor de design, criava as artes e aquele instinto, como é que eu posso dizer assim, curioso de querer ver as coisas, como é que elas funcionam, né? Então, eu trabalhava de manhã com criação, de tarde com criação, ia para a faculdade à noite e eu voltava de noite e ia para impressão. E o que era? Era offset? Já tinha digital? Offset, 4 cores, 2 cores, Heidelberg, né? Então, literalmente, eu ficava batendo papel e abastecendo máquina. E foi aí que eu comecei a ter o contato com as máquinas, né? Mas eu não era por dinheiro, nunca foi por dinheiro, foi pelo saber, pelo conhecer, né? Pelo entender como é que as coisas funcionavam.
E nesse meio desse processo de aprender como funcionavam as máquinas, enfim, eu comecei também a trabalhar com vendas. Então eu viajava uma semana, visitava os clientes da gráfica, eu voltava, eu fazia as artes, coordenava a equipe de artes, eu ia para a produção, eu estava... já me chamavam que eu era filho do dono da gráfica, né? Você fazia o processo completo, né? Do cliente ao cliente. Fazia o processo completo, só não emitia boleto, né? Mas eu fazia o processo completo, né? E aí eu recebi uma proposta para ser gerente de marketing de uma rede de supermercados. E eu, poxa, uma super proposta, legal e tal. Pedi demissão da gráfica e fui assumir essa oportunidade. Só que quando eu fui assumir essa oportunidade, o cara que iria ser demitido para mim entrar no lugar dele, ele acabou sofrendo um acidente e ele não podia ser demitido porque ele era da CIPA. Aí que eu fui saber o que era a CIPA, que ele tinha estabilidade, enfim, tudo aquilo. Aí a proposta era, volta para gráficas, fica lá, sei lá, mais 6 meses, 1 ano, eu resolvo o meu problema aqui, quando eu resolver o problema eu te chamo e tu vem. E eu disse, poxa, o seu Juarez sempre foi que um pai para mim, literalmente, tal. Eu não vou voltar para gráficas, ficar 6 meses, para depois sair e tal, e ficar chato essa situação, né? Eu disse, vou abrir uma gráfica. Em vez de eu ser funcionário do seu Juarez, eu vou chamar o seu Juarez e vou dizer para ele ser meu sócio. A gente escolheu uma cidade, ele tinha umas máquinas velhas lá, umas 2 cores velhas, que, meu Deus do céu, nossa, não quero nem lembrar daquelas máquinas. E aí a gente decidiu abrir uma gráfica. E aí a gente foi atrás de abrir a gráfica, abrimos a gráfica, se chamava Gráfica Tebaldi. Naquele momento, aquelas máquinas davam mais dor de cabeça do que funcionar. Não tinha, era assim, para te falar bem a verdade, eu acho que nunca funcionou aquelas máquinas. A gente instalou elas, tudo, mas ela nunca rodou uma folha de papel. Que ano que a gente já está em que ano aí, Tebaldi? Está em 2014. E aí o senhor Juarez, a gente botou as máquinas e disse, senhor Juarez, eu disse, olha, não tá dando, não vai dar, poxa, não tem como botar essas máquinas. Fui viajar por uma feira com a Abigraf aqui do Rio Grande do Sul. Fui para a feira, quando eu cheguei na feira, me deparei com máquina Xerox, impressão digital, todo aquele processo digital. Eu digo, meu Deus, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que vai ter que ter. Comprei umas máquinas, vendi um carro, que eu tinha um carro, peguei um dinheiro emprestado, comprei uma máquina, uma Xerox de cera e comecei fazendo literalmente de offset. Eu fiz um acordo com o seu Juarez, eu disse, olha, tudo que vem de offset eu rodo contigo. E tudo que for digital eu faço aqui. E a gente troca serviço e tal e vamos indo. Beleza. Só que eu vi um nicho de mercado naquela época que era eventos. Era muito evento que estava tendo na região. E aqui tem muito aquelas Expo, né? Então tem a Expo da cidade Y, a Expo da cidade tal, o Expo Bassano, Expo isso, Expo aquilo. E cada uma dessas feiras gira em torno aí 30, 40 mil pessoas durante um final de semana. E essas pessoas todas, elas precisam de pulseira. Naquela época, as pulseiras só vinham de Porto Alegre. Então, o cara, quando ele precisava fazer evento, ele tinha que comprar de Porto Alegre, pagar antecipado, pagar frete, pedir com 1 mês de antecedência. Se desse algum problema, ele não tinha. E eu disse, eu vou atacar aqui. E eu comecei a descobrir como é que faziam as pulseiras e eu comecei a fazer só pulseira e ingresso. E em 6 meses, eu tinha feito quase 500 mil pulseiras. E em 1 ano, eu fiz mais de 1 milhão de pulseiras na região. Caramba! Então, eu dominei toda a região com pulseiras e ingressos para evento. E a gráfica começou a crescer, porque daí eu fazia pulseira, o ingresso, o cartaz e o flyer. Aí comecei a crescer, comecei a fazer outros produtos gráficos. Mas então a tua empresa tava indo bem, né? Eu tô pensando como é que daí você foi parar no papel de parede, gente. Porque tava caminhando bem então, né? Tava tudo super bem, a gente cresceu, tipo, de 2013, quando a gente abriu a gráfica, foi 2013, 2014, a gente cresceu de tamanho, a gente cresceu de tamanho, duplicava de tamanho, de um porão fui para uma sala maior, 2015 eu estava numa sala de 400 metros quadrados, 6 funcionários, já tinha mais máquina digital, guilhotina, picotadeira, eu tinha uma gráfica completa. Eu fazia qualquer serviço dentro da minha empresa, sem problema nenhum. E aí eu fui entrar na comunicação visual. Comprei uma HP Látex, só que no final de 2015, ali, 2015 para 2016, metade ali, veio a crise. E quando a crise veio, automaticamente a crise acabou me levando também. E aí você acabou fechando a empresa, então?
Na verdade, eu não fechei a empresa por detalhe, mas, assim, foi muito frustrante, assim, sabe? Tu vê o teu negócio quebrando e tu não tem o que fazer. Nesse meio desse processo de fechar a empresa, de quebrar, atrasa funcionário, atrasa salário, atrasa tudo, eu me tranquei dentro da empresa. Foi um momento muito crítico, minha mulher grávida, tudo que podia acontecer estava acontecendo, né? E eu avisei a minha família, avisei todo mundo, eu disse, olha, eu não vou me matar, eu não vou cometer nenhum suicídio, nada. A gráfica pegou fogo uns dias antes também. Cara, O funcionário foi botar um adesivo num carro, esqueceu o soprador térmico em cima dos liner e do lado dos liner era o estoque de papel. nossa. Não preciso te dizer nada. Enfim, daí tava tudo aquela coisa acontecendo. Eu disse, olha, se eu vou me trancar dentro da empresa, é impossível, eu disse, que eu não consiga me reinventar dentro da minha empresa. Eu disse, é impossível, eu não aceito que eu vou perder, que eu vou quebrar desse jeito sem poder fazer alguma coisa. Avisei todo mundo, me tranquei dentro da empresa, eu disse, não me liguem, não me procurem, eu só vou sair da empresa quando eu achar a solução. Passei uma noite trancado dentro da empresa e no meio desse momento comigo mesmo, eu comecei a fazer uma matriz. Nessa matriz eu comecei a colocar todas as coisas que eu podia fazer e como elas eram feitas. Então eu botei lá, eu chamo isso de porquê e ser. Por que existe o cartão de visita? Porque as pessoas fazem o contato com as pessoas. E se eu fizesse o cartão de visita diferente? Daria um resultado, né? E eu comecei a exercitar essas coisas e entender, por exemplo, eu fazia cartão de visita digital, o meu concorrente fazia cartão de visita offset, o custo dele é mais barato, o meu é mais rápido. Comecei a elencar um monte de coisas. E no meio de tudo isso, a única coisa que eu podia fazer, que os meus concorrentes não faziam, era papel de parede. Entendi. Aí que você chegou no papel de parede. Quer dizer, foi nessa noite de inspiração que o papel de parede apareceu, é isso? Exatamente. Porque a única máquina látex que tinha na região era a minha. O resto era tudo máquina solvente. Aí eu disse, poxa, legal. Se eu tenho um produto que ninguém tem, logo eu não tenho concorrente. Então eu ainda tenho um espaço para mim percorrer. Eu tenho como fazer isso? Tenho. O Pedrinho tem como fazer? Não tem. O José tem como fazer? Não. A Maria tem como fazer? Não. Beleza, é aqui que eu vou. Entendi. E aí você começou a estruturar o negócio já para o papel de parede. É isso aí. Aí eu comecei a comprar matéria-prima. Naquela época eu comprava matéria-prima de um fornecedor que não vou dizer o nome dele aqui, mas ele dizia assim, eu te vendo o material. Eu tinha que comprar um pallet fechado. Eu te vendo o material. Se der problema, a responsabilidade é tua. E como é que você saiu vendendo isso, Tebaldi? Porque era uma coisa nova, em geral, não só para a região, em geral. Literalmente de porta em porta. Hoje todo mundo fala, o digital, não sei o quê, não sei o quê. Cara, o processo de e-commerce hoje, ele é maduro, mas pro cara comprar celular, televisão. Ele não é maduro nem para comprar roupa ainda. Né? Como é que ele vai ser maduro para comprar um papel de parede pela internet? Ele não vai comprar. Ele não iria comprar. Hoje até o público que a Creativano trabalha também, ele é um público A, B. Isso a gente descobriu depois, com muitos erros e acertos. Mas o público da Creativano, ele não compra pela internet. Ele compra numa loja, ele compra no arquiteto. Ele tem um cara que indica o produto para ele, que especifica o produto para ele. E isso a gente só aprendeu de porta em porta. Então eu fiz um catálogo e saí batendo de porta em todos os arquitetos de toda a região. É engraçado isso, né? Mas, eu descobri que a probabilidade do arquiteto te receber é maior quando tá chovendo. O que é isso? Mas como? Por quê? Porque quando tem sol, ele tá na obra. Ele não tem tempo para te receber. Quando tá chovendo, é quando ele tá no escritório com o tempo dele ocioso, porque ele não pode ir pra obra. Então ele tá botando as coisas em dia, e é nesse momento que eu visitava o cara. Então eu pegava, botava 2 mudas de roupa dentro do carro, quando molhava uma eu trocava pela outra e ia batendo de porta em porta. E aí começou a dar movimento. Só na região ou você chegou até Porto Alegre? Você foi? Não, eu fiz a região, eu fiz de Bassano até Passo Fundo. Cara, visitei todos os arquitetos e todas as lojas de material de construção que tu possa imaginar. Aí você começou a ter clientes oferecendo único e exclusivamente papel de parede. Isso aí. Na época não era nem papel de parede, era um adesivo texturizado. E você também não tinha máquinas de boca grande? Não, eu tinha uma HP Látex que imprimia 1,60 m. Os arquitetos começaram a comprar e aí começou a ter um problema. E o problema se tornou, eu tenho o cara vindo aqui querendo fazer cartão de visita e rifa e tal, e eu vou ganhar R$50 com ele. Mas eu tenho o arquiteto lá de Passo Fundo que ele me mandou um pedido aqui de 10 metros quadrados que o meu lucro vai ser R$1.000. Qual deles eu atendo?
Aí você tinha que focar a empresa, você teve que decidir em que mercado você ia se focar. E aí você realmente estruturou, você fez um plano de negócio e estruturou a empresa efetivamente? Plano de negócio, eu acho que, como é que eu posso dizer assim, eu sou mais daquele morde os beijos e aguenta. E, cara, plano de negócio, ok, vou botar no papel, vou fazer, papapá, tudo lindo, bonito, maravilhoso, mas o que muda o jogo é a execução. A Criativando, ela nasce quando? Com as características mais próximas do que ela é hoje? Nesse momento, o consultor que a gente tinha era um cara do Sistema S, e aí comentando com ele, eu fiquei brabo, eu disse assim, cara, eu não aguento mais orçamento e coisa e tal, papá, eu tô com uma ideia. Pô, eu quero fazer um sistema, uma plataforma fechada, onde que eu atendo o arquiteto, atendo o lojista, atenda esse pessoal que só quer papel de parede e que eu não precise mais ficar fazendo orçamento, que eu não precise mais ficar brigando com outra gráfica e tal. Eu quero atender o Brasil todo, eu quero atender o mundo todo. E aí, no meio dessa conversa, ele disse, pô, cara, o que tu tem é uma startup. E aí que nasce a Criativando, que na época até o nome dela nem era Criativando, na época o nome dela era Tebalde Digital. E aí daquilo lá a gente evoluiu, foi para esse programa do Sebrae, né? Eu indico todo mundo a procurar o Sebrae, desculpa a palavra, mas burro é quem não procura o Sebrae é literalmente uma mãe, né? Até hoje a gente anda de mãos dadas junto com o Sebrae. E a gente participou desse programa no Sebrae, que era um programa que se chama Startup RS, que tem no Brasil inteiro, né? E a gente participou desse programa durante 6 meses, a gente criou, então, o que foi a Criativando, né? No final desses 6 meses, um grupo de investidores de uma aceleradora aqui do Rio Grande do Sul, que investe em novos negócios, startups, enfim, viu a Criativando e decidiu fazer um aporte nela. Então, lá em 2017, foi 9 de setembro de 2017, a Criativando assinou um contrato e recebeu o primeiro aporte naquela época de R$200 mil. E aí, de fato, a gente se desfez da operação da gráfica, vendemos a operação da gráfica e criamos só a Criativando, uma outra empresa, né? Tudo bonitinho. E aí sim começa a Criativando a funcionar de fato como Criativando, com uma equipe nova, com um grupo de investidores por trás, com toda a tecnologia interna, desenvolvedor, designer, enfim, tudo que a Criativando tem hoje, ela começou lá em 2017. Cara, então já são 5 anos, né? Eu vi no site de vocês que são números bem representativos, né? 6 mil arquitetos atendidos, 600 pontos de venda, 50 mil metros quadrados produzidos. Você imaginava atingir um ponto desse em 5 anos? Olha, sendo bem sincero contigo, tipo assim, eu não imaginava que a gente ia chegar onde a gente chegou hoje. Até pelos próprios parceiros que a gente tem hoje, né? Pelas próprias, o envolto da Criativando hoje, né? Sinceramente, eu não imaginava que a gente ia chegar onde a gente chegou. Sempre tem aquele sonho, né? Tipo, eu quero atender o Brasil todo, eu quero fazer isso, mas como é que eu posso dizer? Aquele sonho meio irrealizável, né? E aí, quando a gente vê, que nem eu falo pra minha esposa hoje, né? Eu digo, poxa, olha tudo que a gente passou e olha onde a gente chegou hoje. A gente não imaginava que a gente chegaria onde a gente chegou hoje, né? Agora, você já está no mercado e está avançando, até por esses números são realmente muito interessantes. Agora, como é que é o contato hoje com os arquitetos? Quer dizer, como é que você trabalha na área comercial e como é que é trabalhar através de franquias, que parece que você trabalha com franquias para o Brasil, não é isso? Desde 2017, quando a Criativando nasceu, a gente mapeou todos os problemas que a gente tem que poderia ter. E um deles era atendimento. Então, como é que a gente faz o atendimento? O outro deles era frete. E o outro é substituição tributária e, claro, um deles é investimento. Sabe que para você ter evasão de produção, você precisa ter equipamento. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de um parque fabril gigante. Então, quando a gente começou a Criativando, desde o início dela, o projeto sempre foi pensando a nível nacional, atender o Brasil todo, estar presente em tudo que é lugar. No meio do percurso, a gente descobriu que a Criativando ela só atende público AB. O mercado nos ensinou que a gente estava posicionado, a gente tentava vender para o público C e D e não vendia. Como é que a gente vende para o público AB? Relacionamento. O público AB ele precisa de relacionamento. Ele não vai... eu dou um exemplo bem simples. O empresário, a dona Maria, lá, enfim, que é público AB, que ela tem uma condição financeira legal, que ela tem uma casa bonita, ela não vai comprar o papel de parede na internet, ela não vai contratar um instalador. O que ela vai fazer? Ela tem uma arquiteta, e a arquiteta dela vai comprar numa loja.
Então a Creativando criou uma plataforma onde que a gente literalmente conecta o arquiteto com a loja. Então, a loja, ela não precisa ter aqueles milhares de books dentro da loja, né, que ela não sabe ainda, mas ela paga aluguel do metro quadrado de cada book daqueles que estão lá. A Creativando resolve todo esse problema. E outra que os arquitetos, eles não precisam mais ficar fazendo a via sacra de loja em loja para escolher o papel de parede. Então, ele faz tudo isso online através da nossa plataforma. Quando ele escolheu e ele definiu qual é o modelo dele, a nossa plataforma geolocaliza uma impressora mais próxima que faz parte da rede da franquia e direciona o pedido para essa franquia. Então, assim, a gente consegue crescer muito mais rápido, atender muito mais rápido e, consequentemente, reduz o custo. Quando a gente fala que um papel de parede vai sair do Rio Grande do Sul para chegar no Nordeste, a gente fala de frete, substituição tributária e tudo mais para chegar lá. Quando a gente fala de uma unidade da Creativando atendendo o Nordeste, ele produz hoje, amanhã ele entrega. Agora, vocês aprovam essa rede de impressão? Porque as franquias vão imprimir, tem que ter uma determinada qualidade estabelecida por vocês, critérios, etc. Sim, a gente tem um checklist, né, para ser franqueado. Ele tem que usar um software de impressão, ele tem que ter o tipo de máquina resina ou látex, né? Agora com essa parceria que a gente fez com a Epson, as franquias novas, elas só entram na rede se elas tiverem uma máquina de resina da Epson. Até então, a gente tinha somente máquinas HP. Ele tem que ter um software de impressão e a matéria-prima é nossa. Depois que a gente apanhou tanto de matéria-prima, nós produzimos a nossa matéria-prima na China, com uma matéria-prima base alemã, industrializamos na China e importamos para o Brasil. Então, hoje, a gente não compra de nenhum fornecedor. 100% da produção, digamos, da Creativando fora tinta, né, é 100% nossa. A gente não tem nada de fora. Era o que eu ia te perguntar, como é que você define o substrato, né? Você já explicou, fantástico. Você está me falando que fornecedor é asiático, vocês tiveram problema durante a pandemia com o fornecimento dessa matéria-prima? Na pandemia a gente teve N problemas, de problemas bons a problemas ruins, mas também a gente foi agraciado, acho que Deus botou a mão e disse, não, vocês vão explodir na pandemia e a gente vai dar a mão para vocês. A gente fez uma importação grande que chegou em fevereiro. Quando estourou a pandemia, a nossa importação tinha sido liberada fazia 15 dias. Nossa, olha a sorte. Enquanto os fornecedores estavam aumentando o preço, aquela gritaria toda, não tinha material e tal, a gente estava, vamos dizer assim, num oceano azul. E todo mundo reformando as suas casas. Todo mundo reformando as suas casas, né? E aí, só que daí toda a matéria-prima foi. E aí, quando entrou 2021, a gente acabou ficando sem. Então, aí a gente sofreu, daí a gente teve que buscar um outro fornecedor, enfim, aí conseguimos resolver o problema, graças a Deus, né? Hoje a gente tem estoque de segurança, tem importação vindo, não sofremos mais, mas a gente sofreu bastante aí no segundo ano da pandemia, aí pelo menos uns 3, 4 meses, até a nossa carga chegar, a gente sofreu um pouco, sim. Entendi. Agora, essa matéria-prima, ela é papel, a base é papel, é isso? Uma base celulose? Isso, papel no oven, não tecido, próprio para papel de parede. E eu fiquei com uma questão aqui na minha cabeça. Os franqueados, eles são exclusivos? Eles são apenas Creativando? Ou eles prestam serviço para outros, sei lá, fornecem outro tipo de coisa? Quando a gente abriu o modelo de franquias, acabou surgindo um pouco de tudo, né? Todas as franquias, a gente está falando aí de 17 unidades, né, no Brasil inteiro. Dessas 17 unidades, a gente deve ter, se não me falha a memória, agora 20 máquinas, 20 equipamentos. Umas franquias têm 2 equipamentos, 2 impressoras, uma tem 1. Metade são comunicação visual ou gráfica. Então, o cara tinha lá a impressora e acabou aderindo à franquia da Creativando. Então, a gente tem as exigências, né? Tem que ter um comercial, tem que ter um posicionamento diferenciado, tem que ter um outro CNPJ, você não pode trabalhar o mesmo CNPJ que tu tem da tua gráfica, comunicação visual com Creativando, mas a gente está vendo hoje que a maioria dos franqueados novos, até os últimos 3 que entraram, são arquitetos. E falando nisso, e a concorrência, até em relação a isso, ela cresceu também ao longo desse tempo, tá certo? Ou do seu modelo de negócio, você não tem exatamente uma concorrência direta? Sabe que eu não considero concorrência, né? Eu acho que, tipo assim, quando a gente começou isso lá em 2016, 2015, não é modéstias à parte, nós fomos o transformador disso no Brasil. Tanto que a gente virou case mundial da HP, se vocês procurarem no YouTube, vocês vão ver vídeos nossos, saiu matéria nossa do LinkedIn, enfim e tal.
A gente se orgulha disso. E outras pessoas, outras empresas que vêm nos copiando, que vêm fazendo igual, eu não considero como concorrentes. Eu acho que se mais empresas e mais pessoas fazem o mesmo, é porque o negócio é bom. A gente está contente com isso. Claro que tem as suas peculiaridades, e aí entra o grande diferencial da Creativano. Imprimir, qualquer um imprime. Se você comprar um banco de imagens na internet hoje e você botar para imprimir na tua impressora, você faz papel de parede. Você pode fazer adesivo, você pode comprar uma mídia, um papel de algum fornecedor hoje, e você está fazendo papel de parede. Mas você é meu concorrente, eu não considero isso como um concorrente. Porque a Creativando, imprimir o papel de parede não é o nosso negócio. O nosso negócio é tecnologia, o nosso negócio é inteligência. O nosso negócio, por exemplo, hoje a nossa plataforma, ela mapeia todos os arquitetos do Brasil. Então, hoje que vocês viram 6 mil arquitetos atendidos, dentro da nossa plataforma, a gente tem mais de 150 mil arquitetos que a gente mapeou no Brasil inteiro. Então a gente sabe onde é que mora o Pedrinho, onde é que mora o José, o trabalho que a Creativando faz com os papéis de parede com realidade aumentada, que nós somos o único que tem isso no mundo, papel de parede com lousa. Posso até dizer para vocês aqui, a gente está desenvolvendo um papel de parede com fragrância, onde você vai poder escolher a fragrância do teu papel de parede. Uau! Essa eu gostei, hein? Eu perguntei se você tem concorrência no seu modelo de negócio, me parece que não, tá certo? Não, hoje assim, no Brasil, e a gente pode falar isso no mundo, hoje a gente tem conversas até com o grupo Imbelense, que é uma empresa sueca, que é o maior grupo de papel de parede no mundo. Os caras têm capital aberto na Nasdaq, então a gente tem contato com eles. E eles mesmos já falaram pra gente, pô, o que vocês estão fazendo a gente nunca viu. E quando um cara desse tamanho fala isso pra gente, a gente, pô, a gente está fazendo alguma coisa nova, né? Rendeu aquela noite, gente, aquela noite foi inspiradora. Agora, continuando a falar do hoje, né, e de mercado. Antes da gravação, você comentou com a gente que o papel de parede tem crescido tanto no uso residencial quanto no corporativo. Queria que você falasse qual é o maior desses dois, qual é o maior mercado para Creativando atualmente, e que você falasse um pouco desses dois mercados, se existem diferenças entre eles. Conta um pouco para nós. Hoje, o mercado no Brasil, que eu volto a falar para vocês, que é um dos diferenciais da Creativando, o nosso tema de casa hoje, dentro da Creativando, que é o que a gente mais trabalha hoje, é como é que a gente traz a cultura do americano e do europeu para o Brasil. Porque quando a gente fala, eu não vou me lembrar de cabeça agora esses números, mas quando a gente fala papel de parede versus tinta, poxa, são bilhões de galões de litros de tintas utilizados no Brasil hoje. E o papel de parede é uma representatividade nula. Não existe nenhum dado nisso ainda hoje que possa ser aplicado para fazer uma comparação. Só que quando a gente pega o mercado residencial dos Estados Unidos, da Europa, tu pode olhar em qualquer seriado, em qualquer programa de TV que você vai ver. Tem papel de parede por tudo. Então, o mercado residencial hoje no Brasil, a gente vê que ele está tendo uma crescente. Ele está aumentando. A gente vende sim. Hoje o principal cliente da Creativando hoje, em volume, ele é o mercado residencial. Os outros 30%, eles são corporativos. Só que o corporativo, ele entra redes de hotéis, né? A gente atende a rede Hilton, a Accor, né? O Paulo Mâncio, que é o vice-presidente sênior da Accor da América Latina, é um dos sócios investidores da Creativando. Então, a gente atende muita rede de franquia. Só que a rede de franquia, ou enfim, os hotéis, o hotel faz papel de parede a cada 3 anos, 4 anos. Então, vem o pedido de um hotel, o último que a gente fez, um hotel da Hilton, veio 1.400 metros de papel de parede. Show! Mas esses 1.400 metros tem que ser dividido por 3, 4 anos. Então, se tu colocar isso no mês, ele não é representativamente um faturamento expressivo, né? Mas são culturas que já vêm lá de fora, né? Então, eles querem papel de parede. Mas o residencial, ele ainda é nosso maior faturamento, né? A gente sabe disso. Mas o nosso dever aqui, como a gente trabalha dentro da Creativando, é como é que a gente faz para transformar a cultura do brasileiro para que ele utilize mais papel de parede. Criar demanda, né? Então vocês estão focados hoje em criar demanda. Exatamente. E como a gente vê, que nem antes da gente entrar aqui na gravação, que comentasse comigo sobre a matéria do jornal, isso para nós é motivo de comemoração. Poxa, é um veículo desse que está fazendo esse movimento que para nós é um super diferencial, chancela muito o nosso negócio.
Está chamando a atenção, é isso aí. E a gente vê que isso está crescendo. A gente vê algumas coisas assim, por exemplo, o arquiteto. Em várias entrevistas, a gente faz entrevista com os arquitetos, a gente liga, a gente não manda formulário, a gente liga. Oi, vem cá, por que tu não compra papel de parede? Por que tu não usa papel de parede? Se tu usasse, o que te faria usar e tal? E uma das coisas que a gente ouve bastante, tipo assim, a gente começou a ouvir de um tempo para cá, eles dizendo assim, eu não sou Uber. Poxa, mas tu não é Uber por quê? Não, porque eu cobro lá do projeto R$ 10.000 para executar o projeto do quarto do cliente, só que eu tenho que ir com o cliente na loja Zona Sul, Zona Norte e voltar 4 vezes para escolher o papel de parede para ele. Entendi. Então você está resolvendo um problema do teu cliente direto, que é o arquiteto. Exatamente. Se tu pegar só esse gancho do arquiteto, por que ele não usa papel de parede? Poxa, porque ele tem que pegar e ir em 5 lojas, perder o dia inteiro dele, correndo em 5 lojas para pegar books, para mostrar para o cliente, para poder fazer o projeto do cliente, enquanto a Souvenir dá as cores online para ele. Pensa comigo o arquiteto, entendeu? O arquiteto vai dizer assim, poxa, eu não estou ganhando para ficar correndo o dia inteiro para lá e para cá. O que eu tenho mais à mão? Eu tenho mais à mão a cor da Souvenir. Vou botar. Se tu acaba solucionando, por exemplo, somente esse problema de fazer com que ele não fique correndo para lá e para cá, é uma situação que faz com que ele comece a usar mais papel. Entendi. Quer dizer, tem muita oportunidade. Tem muita oportunidade, né? Mas isso é um trabalho que precisa ser feito, né? Por isso que eu digo, tipo assim, o cara que comprou um banco de imagens e tá vendendo papel de parede ali do lado da rua, ele é meu concorrente? Não, ele não é meu concorrente, porque ele não faz a mesma coisa que eu faço. É outro modelo. É outro modelo. Olhando para o futuro, quais são os seus próximos planos? O que você está pensando? Você quer ter mais franqueados? Você pensa em atender diretamente o consumidor final? Quais são os planos da Creativando? Atender o consumidor final hoje não representa nem 3% do nosso faturamento. Então, como eu falei antes, como a Creativando ela atende um público AB, a gente atende arquiteto e lojas, né? O que a gente vê hoje é um movimento de fábricas, né? Empresas, a gente pega a Ivide, Porto Belo e outras, estão se posicionando no mercado como uma loja para arquitetos, que de fato atende o consumidor final. Se tu botar o pé na loja, eles vão te atender. Mas o objetivo é consumidor final. Como se a gente fosse falar aí de, sei lá, flagships espalhados pelo Brasil inteiro, né? Então, a gente vê esse movimento, a gente está atento a esse movimento, vide disso, a gente está inaugurando na semana que vem, se eu não me engano, ou na próxima, a primeira loja da Creativando. Ela vai ser uma loja tríplice fronteira, que ela vai atender Brasil, Argentina e Paraguai, que fica em Foz do Iguaçu. É uma loja linda, fachada gigantesca, Creativando, 200 metros quadrados de loja, produção à vista, tudo em vidro. É o primeiro modelo de loja que a gente está colocando para o mercado. Então, a gente sabe que esse movimento vai acontecer e a tendência é que aconteça. Então, a gente já está se posicionando para isso, mas nunca deixando as lojas de lado, né? Como eu falei, essa é a primeira que a gente está colocando e está testando e está entendendo o modelo. Se você me pedir, tipo assim, onde é que a Creativando quer chegar, né? Eu tenho uma frase que eu sempre digo assim, quando a gente começou a Creativando, a gente saiu de uma cidade de 9.000 habitantes. Quando a gente falou que a gente ia fazer papel de parede no grupo do startup lá do Sebrae, todo mundo deu risada. Disse, porra, uma startup de papel de parede, que nóia é essa? O que é isso? Esse louco, ele sabe o mundo que ele tá? Enfim. E a gente falou, poxa, a gente saiu de 9.000 habitantes, a gente queria o Brasil, a gente queria o Rio Grande do Sul, ganhamos. A gente queria o Brasil, ganhamos. A gente queria importar, hoje a gente importa aí uns 5% do nosso faturamento da rede, ele vai para Bolívia, que é incrível que pareça, existe um mercado de alto padrão na Bolívia, vai para Itália, vai para Portugal. Você está exportando já, então? Já exportamos. É pouca coisa, não é muita coisa, mas a gente já exporta. Até a ideia justamente é o ano que vem já começar nessas, onde a gente já exporta, é pouquíssima coisa, mas onde a gente já tem contatos, já começar a colocar uma franquia lá também. Aí, Tebaldi, onde é que tu quer chegar hoje? Pô, a gente quer ser o primeiro papel de parede da Lua. Boa, boa. Então você está precisando assinar o Estadão, porque tem uma matéria hoje no Estadão justamente falando sobre a volta das pesquisas e o pessoal todo se intensificando isso e querendo mandar novamente equipes para a Lua. Então você está no lugar, na hora certa, no lugar certo, Tebaldi. Você precisa revestir os foguetes do Elon Musk. A gente está com uma pessoa em comum que está esperando a gente se manifestar para tentar, né, ter uma conversa com o Elon para isso, mas a gente já tem, vamos dizer assim, a linha para poder tomar essa atitude, né? Mas enfim, então tipo assim, se me perguntar hoje, cara, a gente quer ser o primeiro papel de parede da Lua.
Mas você sabe que a gente acredita tanto nos nossos entrevistados que eu já estou vendo quando você estiver no seu escritório em Singapura ou talvez Nova York para passar o fim de semana, aí a gente vai bater outro papo nesse sentido. Joia, maravilha, Tebaldi. Super obrigada, o papo foi ótimo, essa história é muito boa. O produto é muito bom, muito legal. Eu sou uma forte candidata. O modelo de negócio é muito interessante, né, Hamilton? Eu sou uma forte candidata a comprar um papel de parede que tem uma paredinha aqui me esperando por um papel de parede. Super obrigada, Tebaldi. Show de bola. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, fico à disposição, né? Que precisarem de mim, contem comigo, né? Se for para transformar e para fazer qualquer mudança de bem no mundo, me chama que eu tô junto. Legal, cara. Parabéns, foi um prazer tê-lo aqui. Um grande abraço e sucesso mais ainda. É isso aí, pessoal. Para não passar do limite do tempo aqui de tempo, a gente suprimiu o impressão final desta terceira temporada. Para quem é novo aqui, nós tínhamos um terceiro bloco com as principais notícias da quinzena, logo depois das entrevistas. A gente quer saber se vocês estão sentindo falta. Se estiverem, avisem pelas redes sociais, por e-mail, por WhatsApp, como vocês quiserem. Avisem que damos um jeito e a gente retoma a impressão final. Beijão, pessoal, e até o próximo episódio. Abração a todos, até o próximo.